Hi there! Meu nome é Daniel, sou professor do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Nessa videoaula eu vou explicar como utilizar os termos verbais presente simples e presente contínuo para tratar de ocasiões, situações do futuro. Isso pode parecer até estranho, porque se você avaliar bem, esses dois termos verbais contêm a palavra presente em suas designações, mas isso é possível. E a propósito, eu já gravei outros vídeos aqui no YouTube explicando melhor sobre como utilizar o tempo verbal presente simples e como utilizar o tempo verbal presente contínuo. Nesse vídeo, como eu disse, eu não irei tratar sobre os fundamentos desses dois tempos verbais, mas sim situações, ocasiões especiais em que cabe utilizar esses dois tempos verbais para falar de hipóteses do futuro. Você muito provavelmente já sabe que cabe a gente utilizar o tempo verbal presente simples para falar de situações futuras. A gente pode perguntar em português: a venda acaba na terça ou na quarta? Apesar de eu estar utilizando o presente, estou me referindo à situação futura. Eu quero saber quando chegará o término dessa venda. Em inglês, a gente também pode utilizar o tempo verbal presente simples para nos referirmos a uma situação do futuro, exatamente nos termos dessa frase que eu acabei de citar. Veja como fica em inglês essa minha frase, utilizando o tempo verbal presente simples. Does the sale finish on Tuesday or Wednesday? Mais uma vez, does the sale finish on Tuesday or Wednesday? Exatamente como no português. A venda acaba na terça ou na quarta? Caso eu adote futuro em português, a minha frase ficaria: a venda acabará na terça ou na quarta? A venda acabará na terça ou na quarta? Isso é o futuro. Em inglês, a frase fica assim: Will the sale finish on Tuesday or Wednesday? Will the sale finish on Tuesday or Wednesday? Acontece que, para situações menos formais ou até mesmo previsões, é mais comum a gente utilizar o tempo verbal present continuous do que o tempo verbal simple present para tratar do futuro. Por exemplo, eu posso perguntar para uma pessoa que mora comigo: e aí, você só vai ficar em casa hoje ou você vai sair, quem sabe, para, como dizia minha avó, balançar os esqueletos, né? Dançar um pouco. Em inglês fica assim a frase: Are you just staying in or are you coming dancing? Mais uma vez, Are you just staying in or are you coming dancing? Então veja, eu adotei o tempo verbal present continuous. Como é que eu sei disso? Porque o meu verbo está utilizando o padrão ing. Stay mais ing ficou staying. Come mais ing ficou coming. Então, nesse caso, nós temos o tempo verbal present continuous se referindo a uma situação futura, a algo que ainda não aconteceu. E aí, vai nos acompanhar? Vamos dançar ou você vai ficar em casa hoje? No entanto, para tratar de hipóteses, veja bem, eu disse a palavra hipótese, é preferível que a gente adote o tempo verbal present simple ou simple present, ou seja, o presente simples, do que o tempo verbal present continuous ou presente contínuo. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu posso perguntar para um colega: mas e se a gente perder o ônibus? Como é que a gente vai chegar em casa? Suppose we miss the bus. How will we get home? Mais uma vez, suppose we miss the bus. How will we get home? Então o verbo miss contém aqui o sentido de perder, né? Se a gente perder o ônibus. Então veja, perder é presente. Miss também está aqui na sua forma conjugada do presente simples. Então eu estou tratando de uma hipótese do futuro utilizando o tempo verbal presente. De que tipo? Presente simples, evidentemente, pois eu disse miss, eu não disse missing. Então digamos que a gente perca o ônibus. Como é que a gente vai chegar em casa? Suppose we miss the bus. Então veja, essa frase está no tempo verbal presente simples. Aí depois eu utilizei will para o futuro de qualquer forma, mas veja que a minha hipótese, a minha suposição se refere a algo do futuro, mas eu estou utilizando o tempo verbal presente simples. Como é que eu sei disso? Por conta da conjugação do verbo miss, que, como eu disse, está na sua forma do presente simples. Suppose we miss the bus. How will we get home? Um outro contexto em que cabe a gente utilizar o formato ing, ou seja, present continuous, é quando a gente está tratando de um evento futuro planejado, ainda que pendente algum detalhe. Então você pode optar tanto pelo ing, ou seja, present continuous, quanto pelo padrão going to. Por exemplo, estou conversando com um amigo e quero saber se ele vai no dentista novamente na semana que vem. Ele já foi no dentista essa semana. E a intenção aqui é saber se ele irá no dentista novamente na semana que vem. Eu vou adotar o formato ing. Veja o seguinte exemplo. Are you seeing the dentist again next week?
Mais uma vez, are you seeing the dentist again next week? Então veja, eu disse are you seeing? Então eu optei pelo verbo see com ing. Em inglês é comum, né, com o sentido de visitar, a gente utilizar o verbo see. Às vezes as pessoas decoram, memorizam que o verbo see exprime o sentido somente de ver, de enxergar. Mas nesse caso, em inglês, é comum, quando a gente está dizendo, no sentido de visitar ou consultar determinado médico ou dentista, a gente adotar o verbo see. E nesse caso eu utilizei o see mais ing. É comum, inclusive, professores se referirem a esse tipo de construção como futuro progressivo. Are you seeing the dentist again next week? Eu poderia muito bem dizer are you going to see the dentist again next week? Em vez de adotar o formato see mais ing. No entanto, devo frisar que muitos nativos da língua inglesa, por uma questão de simplicidade e informalidade, optam pelo padrão verbo mais ing, ou seja, present continuous, em vez de adotar going e até mesmo will. Por exemplo, o marido pode ligar para a esposa para saber, investigar se ela vai comparecer para o almoço. Ou seja, se ela vai almoçar no trabalho ou será que ela vai vir para casa, retornar, por exemplo, ao meio-dia para almoçar com ele. Ele pode perguntar para ela numa ligação telefônica. Are you coming home for lunch? Mais uma vez, are you coming home for lunch? Então veja, eu optei por come mais ing. Então é isso, pessoal. Essas foram formas super interessantes de como usar frases no presente simples e no presente contínuo em inglês para tratar de situações, ocasiões do futuro. E mais uma vez eu gostaria de te pedir, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, que se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!